Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa aula de número 10, tá? Hoje nós falaremos sobre os gráficos de mudança de estado físico, mais especificamente sobre as curvas de aquecimento, tá joia? Na mini aula de hoje nós vamos aprender, né, a interpretar um gráfico, né, de mudança de estado físico, tanto as curvas de aquecimento quanto de resfriamento. Veremos a classificação, né, da matéria com base nesses gráficos. A matéria pode ser dividida em substância pura e em misturas. Nós vamos ver também que existem 3 diferentes tipos de mistura, tá? E vamos ver como é que a gente analisa, avalia esses gráficos, tá? Quais são as informações que a gente pode estar tirando da interpretação desses gráficos, ok? Espero que vocês gostem do conteúdo e que esse material, de alguma forma, auxilie no estudo de vocês. Bora lá, então, para a nossa aula? Bom, eu inicio com uma pergunta, como sempre, né? O que são gráficos de mudança de estado físico? Nós vimos, né, nas aulas anteriores que a matéria ela pode transitar entre os diferentes estados físicos, ela pode passar de um estado para o outro. Né? Nós vimos fusão, ebulição, sublimação, nós vimos as diferentes mudanças de estado físico. Tá? A gente pode levar uma substância ou uma mistura para o laboratório e fazer algumas análises dela. Tá? Nós podemos, por exemplo, determinar o comportamento de uma substância quando ela é aquecida, quando ela é resfriada. E a gente pode pegar esses valores e plotar, né? Construir um gráfico, tá? Esses gráficos nós chamamos eles de gráficos de mudança de estado físico. E eles podem ser obtidos da seguinte maneira, de duas formas diferentes. Ou aquecendo a substância, ou quando a gente está observando o resfriamento de uma substância, tá? Então, um gráfico de mudança de estado físico são gráficos que mostram para a gente a relação entre a temperatura e o tempo de aquecimento daquele sistema, tá? Esse sistema ele pode ser composto por uma substância pura ou então ser uma mistura. Então, um gráfico de mudança de estado físico é um gráfico, né, que ele possui então um eixo Y, onde nós vamos ter a temperatura, e um eixo X, onde nós vamos ter o tempo de aquecimento. Então, imagine, ó, peguei o gelo, tá? Levei para o laboratório e comecei a aquecer esse gelo, ó. Estou aquecendo, 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 aquecendo. Chegou em 0 graus, eu vou observar que esse gelo ele começa a derreter, né? Beleza, derreteu, o gelo passou para o estado líquido. Continuei aquecendo esse líquido, aquecendo, foi aumentando, aumentando, aumentando a temperatura. Chegou em 100 graus Celsius, eu observo o quê? Que a água vai entrar em ebulição, ou seja, ela vai passar para o estado gasoso. Então, um gráfico de mudança de estado físico é um gráfico matemático que vai mostrar para a gente o comportamento, né, de um sistema, pode ser uma substância pura ou uma mistura, quando essa substância, né, ou essa mistura encontra-se sob aquecimento ou resfriamento, tá joia? Então, nós temos dois casos. Posso analisar o comportamento dessa substância quando ela é resfriada. Nesse caso, o gráfico obtido ele é chamado de curva de resfriamento, tá? Então, uma curva de resfriamento nada mais é do que um gráfico que retrata o comportamento de uma substância pura ou mistura quando ela é resfriada, quando eu vou diminuindo a temperatura. Então, observe aqui como exemplo esse gráfico, tá? O gráfico da água. Peguei a água no estado gasoso, pessoal. Fui diminuindo a temperatura, ó, diminuir. Quando eu passar abaixo de 100 graus Celsius, por exemplo, 99, eu vou ver que essa água ela vai sofrer o quê? Condensação. Ela vai passar para o estado líquido, tá? Então, ó, estava gasoso, fui reduzindo a temperatura, estado líquido. Se eu continuar reduzindo a temperatura, vai chegar em 0 graus Celsius, eu vou observar o quê? Que a água ela vai passar para o estado sólido, né? Ela vai passar do líquido para o estado sólido. Nesse caso aqui, então, nós temos uma curva de resfriamento, porque eu estou observando aqui o comportamento da água quando ela está sendo resfriada. Observe que o gráfico, né, de resfriamento, a curva de resfriamento da água, é como se eu estivesse descendo uma escadinha, ó. Por quê? Isso porque eu estou reduzindo a temperatura, estou resfriando, ó. Diminuir, descer um degrauzinho, diminuir desse outro degrauzinho. Nesse caso aqui, é uma curva de resfriamento. Mas o mais comum para a gente, né, que nós vamos utilizar aqui como análise, são as curvas de aquecimento, tá? É a mesma coisa. Só que a curva de aquecimento, ela retrata o comportamento de uma substância, né, pura ou de uma mistura quando ela é aquecida. Então, é um processo contrário. Lá eu peguei a água no estado gasoso, fui resfriando. Aqui eu vou pegar a água no estado sólido, o gelo, né? Vou aumentando a temperatura, aumentando, né? E vou observar o que vai acontecer com esse sistema, né? Nesse caso aqui, na verdade, é uma mistura, não é água não, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma curva de aquecimento. Qual que é a diferença desse gráfico para o outro? Ó,
Nesse caso, eu começo no sólido e termino no estado gasoso, no vapor. Eu tenho aqui, então, ó, como se eu estivesse subindo a escada. Então, resfriamento, eu desço a escada, aquecimento, eu subo. Por quê? Porque no aquecimento eu estou aumentando a temperatura. Tá joia? Bom, pessoal, nós vimos na última aula que nós podemos classificar a matéria em dois tipos principais, em substância pura ou mistura, né? E essa análise da aula passada foi feita com relação ao número de componentes que a gente tem. Se é uma substância pura, né, se é uma substância sozinha, a matéria é classificada como substância pura. Agora, se eu tenho duas ou mais substâncias diferentes, a matéria é classificada como mistura. Aqui dentro do estudo das curvas de aquecimento, né, das mudanças de estado físico, nós podemos também classificar a matéria nesses dois tipos, tá? Só que aqui para a gente que vai interessar é com relação às propriedades físicas dessa matéria, né? No caso, a matéria ela pode ser dividida em substância pura e mistura aqui também. Para uma substância pura, nós vamos observar que ela apresenta fusão e ebulição em temperatura constante, tá? Tanto a fusão quanto a ebulição vai ocorrer a temperatura constante, ou seja, não vai ser uma faixa, vai ser uma temperatura exata. Por exemplo, substância pura, água destilada, que é aquela isenta, né, de praticamente tudo, é água praticamente pura. Já para as misturas, nós vamos observar que a fusão e a ebulição, elas ocorrem em temperaturas variáveis, não ocorrem em temperaturas exatas, ocorrem em faixas, tá? Por exemplo, a mistura obtida entre água e sal. Vamos ver aqui, então, cada uma delas. Bom, para uma substância pura, a curva de aquecimento dela, nós vamos observar dois patamares. Prestem atenção nisso daqui, ó. Patamar é cada linha reta que eu observo no gráfico, tá? Para uma substância pura, como é o caso da água destilada, a curva de aquecimento dela, olha só, dois patamares. Por quê? Porque a fusão ela vai ocorrer a temperatura constante, então aqui eu tenho um patamar, e a ebulição também ocorre a temperatura constante, então eu tenho um segundo patamar. Então, uma substância pura, olha só como é que vai ser o perfil, como é que vai ser o gráfico da curva de aquecimento. Ó, subir retinho, dois patamares, porque toda substância pura ela vai apresentar fusão e ebulição a temperatura constante, beleza? No caso das misturas, a gente não vai observar isso daí, nós não vamos observar dois patamares, tá? Então vamos lá. De acordo com o comportamento, né, das misturas frente às mudanças de estado físico, as misturas são classificadas em três tipos principais. Nós temos as misturas comuns, que são aquelas que a ebulição e fusão ocorrem em temperatura variável, ou seja, eu não tenho nenhum patamar, né? Tanto a fusão quanto a ebulição vai ser uma reta inclinada, vai ser uma linha inclinada. Exemplo, água e sal. A mistura ela pode ser eutética, que é quando a fusão ocorre em temperatura constante, só que a ebulição ocorre em temperatura variável. Um exemplo, a solda metálica, tá? E a mistura ela pode ser classificada no terceiro tipo, que seria a mistura azeotrópica, um nome complicadinho, né? Mas que é bem tranquilo. Na mistura azeotrópica, a fusão ocorre a temperatura variável e a ebulição a temperatura constante. Um exemplo de mistura azeotrópica, a mistura composta por água e álcool. Vamos ver o gráfico para cada um desses tipos de mistura, tá? Então, ó, mistura comum. No gráfico, né, na curva de aquecimento de uma mistura comum, a gente não vai observar nenhum patamar. Logo, eu não vou ter nenhuma linha reta, tá? Porque tanto a fusão quanto a ebulição, ela vai ocorrer a temperatura variável, ou seja, eu vou ter o quê? Uma linha inclinada. Tá joia, pessoal? Um exemplo desse tipo de substância, desse tipo de mistura aqui, é a mistura entre água e sal, ó. Se eu pegar a água e colocar um pouquinho de sal, né, e for aquecer nessa água, eu vou observar que a fusão ela vai ocorrer a temperatura variável e a ebulição também. Logo, eu vou ter duas linhas inclinadas, uma na fusão e uma na ebulição. Já a mistura eutética, ó, a curva de aquecimento dela, nós vamos observar um patamar. Esse patamar vai ser onde? Na fusão. Porque uma mistura eutética ela é classificada, né? Ela é caracterizada por apresentar fusão a temperatura constante e ebulição a temperatura variável. Bom, para vocês guardarem, né, uma dica. Eutética começa com a letrinha E. Então, eutética é aquela que varia a ebulição. Eutética, ebulição, varia. Tá joia? Um exemplo de mistura eutética, a solda metálica. Já a mistura azeotrópica, nós vamos ter o gráfico que é o inverso, né? Vai também aparecer apenas um patamar. Contudo, o patamar observado ele é na ebulição, porque uma mistura azeotrópica é aquela que apresenta fusão a temperatura variável
contudo, a ebulição ocorre a temperatura constante. Um exemplo de mistura zeotrópica, água e álcool, tá? Pessoal, eu havia esquecido de falar lá nos primeiros slides, né? Como é que a gente faz para poder interpretar um gráfico como esse, ó? Então, peguei uma substância aqui, peguei uma mistura, comecei a aquecer, aquecer, aquecer. Chegou aqui, ó, eu inicio a fusão, tá? Nesse caso aqui, como é uma mistura zeotrópica, a fusão ocorre a temperatura variável. Ok, passei para o estado líquido. Aqui eu tenho um líquido. Continuei aquecendo, 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 aquecendo. Cheguei aqui, vai sofrer o quê? Ebulição. Então todo esse intervalo, ó, começa aqui e termina aqui, é ebulição. Após a ebulição, eu vou ter o meu sistema no estado de vapor ou gasoso. Como que, tá? Bom, vamos praticar aqui? Ó, observe as curvas de aquecimento e classifique o tipo de sistema. Então, tem aqui 4 sistemas diferentes. Nós vamos classificá-los, né? Dizer se eles constituem uma substância pura ou uma mistura. E dentro das misturas, nós vamos classificar os 3 tipos que nós vimos. Primeiro gráfico aqui, primeira curva de aquecimento. Olha só, fusão, ó. Fusão é o que? É uma linha inclinada. Então, temperatura variável. Ebulição, linha inclinada também. Ó, eu não tenho nenhum patamar nesse gráfico. Curva de aquecimento que eu não observo nenhum patamar é o quê? Ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição ocorrem em temperatura variável. Nesse caso, então, como eu não tenho nenhum patamar, isso aqui é um gráfico relativo a uma mistura comum, água e sal, por exemplo. Segundo caso, ó, eu observo 2 patamares. Fusão, temperatura constante, ebulição, temperatura constante. Ó. Então, fusão e ebulição, temperatura constante. Nesse caso aqui, 2 patamares vai caracterizar sempre uma substância pura, tá? O exemplo aqui, a água destilada. Terceiro caso, um único patamar. Bom, se eu observo um único patamar, ou é mistura eutética ou é mistura zeotrópica. Nesse caso aqui, olha só, a fusão ocorre a temperatura variável e a ebulição a temperatura constante. Que mistura seria essa? Ó, então, fusão variável, ebulição constante. Quando a fusão varia e a ebulição é constante, a mistura é azeotrópica. O exemplo, a mistura entre água e álcool. O que sobrou aqui para nós aqui para a gente analisar por último, né? O gráfico apresenta um único patamar também, contudo, o patamar agora é na fusão. Então, olha só, fusão, temperatura constante, ebulição, temperatura variável. Ebulição começa com E. Variei a faixa de ebulição, eu tenho uma mistura eutética. Tá joia? Pessoal, era basicamente isso, tá? Na mini aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Na verdade, a gente está revisando, né, esses conceitos. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? E espero que esse material auxilie aí no estudo de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem que é só entrar em contato, tá joia? Fico por aqui então. Próxima aula tem mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!